Ninguém te contou isso sobre a infância, o impacto invisível que ela tem no adulto que o seu filho vai se tornar. E eu quero começar essa conversa te fazendo uma pergunta muito simples, mas que talvez mexa profundamente com você. Você já percebeu que muitos adultos carregam dores que parecem que não têm nenhuma explicação? Adultos que têm dificuldade em confiar nas pessoas, adultos que vivem ansiosos, que sentem uma pressão constante para dar conta de absolutamente tudo, ou que talvez carregam uma sensação, às vezes até silenciosa, de insuficiência, mesmo tentando fazer tudo certo. E aí agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você já parou para pensar que muitas dessas dores, elas não começaram agora, na fase adulta. Elas começaram lá atrás, na infância. A verdade é que a infância, ela simplesmente não desaparece. Ela não fica lá guardadinha num lugar distante do nosso passado. Ela se transforma na forma como aquele adulto vai ser. Como que ele vai amar, como que ele vai se relacionar, como esse adulto vai reagir ao estresse, como vai lidar com as próprias frustrações e até como esse adulto vai educar e cuidar dos próprios filhos. E é isso que a gente vai conversar hoje, porque existe sim um impacto invisível da infância que quase ninguém explica para os pais. E quando a gente entende isso, a forma de olhar para os nossos filhos vai mudar completamente. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel da Rosa, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. Eu trabalho todos os dias com crianças e famílias e ao longo desses anos da prática clínica, uma coisa ficou muito clara para mim, que a criança nunca é apenas uma criança. Ela é um ser humano que está em processo de construção. E é na infância que ela está formando todas as bases emocionais, as bases cognitivas e também relacionais que vão sustentar toda a vida adulta. E quanto mais eu estudo neurociência, trauma, vínculo e desenvolvimento humano, mais eu percebo que a infância ela não é só aquela fase bonitinha e delicada da nossa vida. A infância é a base, a infância é a fundação aonde a gente vai alicerçar toda a nossa vida. E aí existe uma crença muito difundida de que as crianças são extremamente resilientes e que muitas não se afetam tanto assim. E muitas vezes a gente escuta os adultos dizendo frases de ele é muito pequeno, ele nem vai lembrar disso, ou isso é só uma fase, criança esquece rápido mesmo. Mas a ciência nos mostra algo completamente diferente. A criança pode até não lembrar, não ter uma memória consciente de muitas experiências que ela vive, mas o cérebro dela registra. Essas memórias, essas informações, elas ficam gravadas no corpo e o sistema nervoso da criança grava. E essas experiências, elas vão moldar a forma como aquele ser humano percebe o mundo. E um princípio que é muito importante da neurociência, da perspectiva do neurodesenvolvimento, diz que o cérebro aprende primeiro a sentir, depois ele aprende a pensar. Então isso significa que muito antes daquela criança aprender conteúdos, regras, habilidades cognitivas, a criança aprende se o mundo é um lugar seguro ou é um lugar perigoso. Se ela pode confiar nas pessoas ou se ela precisa se defender. Se as expressões, se as emoções dela podem ser expressas ou se ela precisa esconder. Então, nesses primeiros anos de vida, o cérebro da criança está num estado de intensa formação, onde milhões de conexões neurais são criadas todos os dias. E pesquisas realizadas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil lá da Universidade de Harvard
mostra que o cérebro infantil se desenvolve dentro das relações. Não é o brinquedo mais caro que a gente compra que vai desenvolver esse cérebro. Não é o tablet, não é o aplicativo educativo que a gente dá para os nossos filhos. O que vai construir esse cérebro, o que vai moldar esse cérebro é a interação humana. Quando um bebê olha para o adulto e ele recebe um olhar de volta. Quando esse bebê chora e alguém acolhe. Quando ele tenta se comunicar e alguém responde. São essas pequenas interações que estão acontecendo a todos os momentos que criam circuitos neurais de segurança e de organização emocional. E esse processo, então, é chamado de interação de ida e volta. E esse processo é uma das bases mais importantes que a gente tem para a nossa arquitetura cerebral. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, experiências opostas, né? De medo, de imprevisibilidade, rejeição, ausência emocional também registram, também moldam esse cérebro. Não necessariamente porque algo muito grave aconteceu, mas muitas vezes porque algo que era essencial faltou. E pesquisadores que falam sobre o trauma, eles nos explicam que o trauma na infância nem sempre é apenas o que aconteceu com a criança, mas muitas vezes aquilo que ela precisou enfrentar sozinha, sem ter uma segurança e um apoio emocional suficiente. E quando a criança ela não encontra um adulto regulado que ajude o seu sistema nervoso a se organizar, ela precisa desenvolver estratégias próprias internas de sobrevivência. Então, algumas crianças se tornam excessivamente obedientes, tentando agradar todo mundo o tempo todo. Outras crianças, por outro lado, acabam se tornando mais agressivas, mais opositoras. Outras crianças podem desenvolver uma ansiedade precoce e outras talvez se fechem emocionalmente. Mas são essas adaptações que ajudam a criança a sobreviver naquele ambiente. Mas muitas dessas estratégias continuam existindo na vida adulta. E eu gosto muito de usar uma metáfora que é muito simples, mas que explica isso de uma forma muito didática. Então eu quero que vocês imaginem que a criança é como se fosse uma árvore. E a parte que a gente vê são os comportamentos, são as habilidades, a forma dessa criança se expressar. Mas o que sustenta essa árvore a gente não enxerga, porque são as raízes. E são essas raízes que são formadas principalmente nos primeiros anos de vida. E aí, quando essas raízes crescem em um solo de segurança emocional, de presença e de vínculo, essa árvore ela cresce com muito mais estabilidade. Mas quando essas raízes crescem em um solo que é mais instável, a árvore cresce tentando se equilibrar e buscando se adaptar o tempo todo. E aí eu quero falar uma coisa que é muito direta para as mães, porque muitas mães chegam para mim no consultório dizendo assim: Maria Isabel, eu tô fazendo tudo certo, mas parece que tem alguma coisa que não flui. E muitas vezes isso acontece porque a maternidade desperta algo muito profundo dentro da gente. Ela desperta principalmente a nossa própria infância. Aquelas feridas antigas, aquelas memórias emocionais, os padrões familiares que talvez nunca tenham sido olhados. E não é coincidência que muitas mães se sintam sobrecarregadas, se sintam ansiosas e também se sintam inseguras, porque a maternidade nos coloca frente a frente com partes da nossa história que a gente muitas vezes varreu para debaixo do tapete. Mas isso não é um problema. Isso aí é um convite. Eu sempre digo que é um convite para que a gente olhe para aquilo que precisa ser transformado. Porque quando uma mãe começa a olhar para a própria história com muito mais consciência, ela não transforma só as dores dela. Ela transforma, ela tem o poder de transmitir algo muito mais poderoso.
Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente não está falando apenas de estímulo, atividades, técnicas, uma agenda lotada. A gente está falando de relação. A gente está falando de algo profundo, que são os vínculos que a gente cria. E a gente está falando também do sistema nervoso da nossa criança, que aprende a se organizar dentro da presença de um adulto que consegue acolher, que consegue nomear as emoções e que consegue oferecer segurança. Porque muitas vezes o comportamento que a gente vê dessa criança não é desobediência, não é falta de educação, é uma comunicação emocional, é o corpo dizendo algo que ele ainda não consegue trazer em palavras. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso agora? O primeiro passo é a gente observar mais e corrigir menos. Muitas vezes a criança não precisa de mais orientação, ela precisa de mais compreensão. Em segundo lugar, é importante que a gente fortaleça o vínculo antes da disciplina. As crianças, elas cooperam muito mais quando elas se sentem seguras nessa relação com o adulto. E em terceiro lugar, cuidar do nosso próprio sistema nervoso. Uma mãe regulada ajuda o cérebro da criança a se organizar. E isso não é um discurso emocional, não, é neurociência. Então, esse processo dentro da neurociência se chama corregulação. E ele é uma das bases mais importantes do desenvolvimento emocional saudável. Então, eu quero que você guarde dessa aula hoje uma frase que é muito simples, mas que ao mesmo tempo ela é muito profunda, porque a infância, ela não passa. A infância não é uma fase da vida que termina e que se encerra. Ela é uma fase que transforma o adulto que aquela criança vai se tornar. E isso não significa que tudo está definido nos primeiros anos, mas significa que as bases que foram construídas ali, e essa base forte não significa que tem que ser uma casa perfeita. Significa uma casa que existe vínculo, que existe presença e que existe disposição para a gente reparar quando algo não saiu conforme o esperado. Então, se essa conversa hoje ela foi importante para você, eu te convido a compartilhar essa aula com alguma outra mãe, porque muitas mulheres estão tentando fazer o melhor que podem, mas sem acesso a essa informação e a esse conhecimento que realmente explique o desenvolvimento infantil de uma forma profunda. E se você quiser continuar aprofundando esse olhar para a infância, o neurodesenvolvimento, o vínculo, me acompanhe aqui no canal e também lá no meu perfil do Instagram, @mariaisabel.psico, porque a maternidade não é apenas sobre criar crianças bem comportadas, é sobre ajudar a formar seres humanos inteiros. E a infância é exatamente o lugar onde essa história começa. Então eu espero que tenha sido útil para você esse conteúdo e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!